A gente precisa entender que o nosso jeito de ser, ele é muito encaixado com algumas coisas, com outras coisas. Então, às vezes uma pessoa, por exemplo, sente raiva e não aceita sentir raiva. Ela diz, eu não posso ser assim, eu não gosto de ser assim. Mas o fato é que raiva tem o seu papel interno, assim como outras coisas, tristeza, alegria. E se você, de alguma maneira, não gera, não encara, não dá um jeito de ter uma aceitação para isso quando isso vem, ainda que seja uma situação temporária, você vai simplesmente, além de ficar frustrado, não ter a transformação necessária que viver aquilo gera, ou a função que aquilo está tendo naquele momento. Entende? Se você sente raiva, por exemplo, numa determinada situação, você não gosta de sentir raiva, você não briga, você pode ficar numa situação complicada, porque quando a gente cai num buraco, por exemplo, seja ele literal ou figurado, e a gente não sente raiva, a gente não sai daquilo, a gente fica patinando naquilo. Assim como tristeza, alegria, medo, todas essas coisas têm uma função interna. Assim como alguns jeitos de ser têm uma função interna, ou estão muito associados a outros jeitos de ser. O que significa que, se você não aceita isso, você está, na verdade, criando uma grande disruptura, uma grande confusão. Então, isso de pensar numa transformação apenas mentalmente, racionalmente, com isso que a gente chama de inteligência, que é apenas uma parte da nossa grande inteligência, essa racional, lógica, cognitiva, significa, então, eu vou dizer, eu tenho que ser mais assim, eu tenho que ser mais desse outro jeito, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e fica forçando isso. E não consegue, na maior parte das vezes, e fica frustrado. E se conseguir, pode ser muito pior. Porque, lembra, tudo isso está encaixado. Quando você tira uma peça, a coisa pode ficar muito desconstruída. Eu me lembro uma vez que eu fui a Fernando de Noronha e me contaram que um dos problemas que acontecia na ilha era, isso tem vários anos já, mas um dos problemas que acontecia era que ali era um lugar no meio do oceano, livre de vários animais, então era um grande lugar de reprodução, ainda é, de pássaros. E que os pássaros botavam os ovos no chão porque eles não tinham predadores, né? Só que com a chegada dos barcos, dos navios, chegaram ratos. E os ratos iam lá e comiam os ovos dos pássaros. Aí alguém teve a grande ideia, inteligente, pensando, em introduzir na ilha lagartos, teius. Levaram, então, um monte de lagartos para a ilha. Para quê? Para comer os ratos. E aí os pássaros poderiam continuar botando seus ovos, né? Bom, eu não sei de quem foi essa ideia de Jerico. O que acontece é que o rato tem hábitos noturnos e o teiu tem hábitos diurnos. Quer dizer, eles nunca se encontravam. Então, logo havia ratos e teius comendo ovos dos pássaros, ou seja, a coisa só piorou. Muitas vezes, quando a gente se impõe determinadas transformações, é isso que a gente está fazendo. A gente está, na verdade, criando um grande desequilíbrio. Então, querer transformação é uma coisa, se desenvolver é uma coisa, mas forçar numa direção ou estabelecer, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, não funciona muito bem, né? Então, esse jeito de se impor, pensa, não é uma boa ideia. A gente não tem a grande dimensão do todo, nem mesmo da gente. Quando a gente é terapeuta, precisa ficar claro que a gente também não tem, menos ainda, na verdade, a gente tem a dimensão disso no outro. E que, portanto, também dizer para alguém, seja assim, seja dessa outra forma, faça dessa maneira, haja assim, é pior, é delicado isso. Porque você não sabe, você nunca vai saber, o terapeuta nunca vai saber de todas as circunstâncias da vida daquela pessoa, por mais que elas convivam, por mais que elas conversem, por mais que elas troquem informações. Não dá, não tem jeito de saber isso.